Sim, ele estava na Austrália. Que coincidência. Parece que nem sabia disto. Às 23 do dia, 15 de dezembro, o rei Carlos assinou um documento constitucional que tinha sido debatido em segredo durante 8 meses. Ao amanhecer, a linha de sucessão apresentava um aspecto fundamentalmente diferente do que era 24 horas antes. O que o obrigou a tomar esta decisão não foi um escândalo ou uma crise, mas uma realidade médica que o palácio já não podia ignorar. A assinatura, à meia-noite. A assinatura teve lugar na sala de estar azul da Clarence House, um espaço que Charles sempre preferira pela sua intimidade e aconchego. Lá fora, Londres dormia, sob um frio de dezembro que se instalara profundamente nas pedras e no pavimento. Lá dentro, um pequeno grupo de testemunhas permanecia em quase silêncio, observando o rei a pegar na sua caneta e a iniciar o cuidadoso trabalho de alteração da história constitucional. Quando finalmente assinou, o traço da sua caneta foi firme e deliberado. Charles R., escrito com a caligrafia inconfundível que assinara inúmeros documentos ao longo de uma vida de serviço à realeza, mas nenhum exatamente igual a este. Ao seu lado, o príncipe William aguardava, com a caneta na mão, o rosto cuidadosamente neutro, mas a tensão visível nos ombros. As testemunhas, a princesa Ana, o arcebispo de Cantuária, o Lord Chamberlain e um alto representante do conselho privado estavam em semicírculo atrás deles. Ninguém falou. Os únicos sons eram o arranhar da caneta no papel e o ligeiro tic-tac de um relógio de secretária que pertencera à Rainha Isabel. Quando ambas as assinaturas foram concluídas, Lord Chamberlain deu um passo em frente para aplicar o selo oficial. O documento foi depois colocado numa pasta de couro para ser entregue imediatamente ao Gabinete de Assuntos Constitucionais, onde seria registrado, copiado e distribuído às autoridades governamentais e da Commonwealth competentes. Não houve champanhe, nem felicitações, apenas um discreto reconhecimento do arcebispo, uma breve bênção proferida num tom baixo e cauteloso, como alguém que compreendia estar a testemunhar algo raro. Um rei a preparar-se para a sua própria possível incapacidade. Um filho a aceitar um fardo que esperava que permanecesse teórico. Quando as testemunhas partiram, pouco depois da meia-noite, o documento já estava a ser discutido nos trâmites constitucionais. Mensagens seguras estavam a ser enviadas aos primeiros ministros de toda a Commonwealth, assessores jurídicos no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e numa dúzia de outros países foram acordados para analisar as alterações e preparar declarações públicas coordenadas ao amanhecer. Mas em Londres, onde a maior parte do país dormia alheia a qualquer acontecimento significativo, a noite decorreu tranquilamente. Sem fugas de informação, sem anúncios dramáticos, apenas o trabalho constante e meticuloso de uma instituição que se preparava para realidades que esperava nunca chegar, mas que já não podia ignorar. Quando amanheceu, a 16 de dezembro, o mundo soube que a sucessão tinha mudado, não de forma dramática, como uma abdicação ou morte, mas de uma forma mais ponderada e moderna. O reconhecimento de que a monarquia, como qualquer instituição, precisa de se adaptar às complexidades da fragilidade humana e da realidade médica, a verdade médica por detrás da decisão. Para compreendermos o que levou Carlos a assinar aquele documento numa fria noite de dezembro, precisamos de recuar até o outono de 2025, quando uma série de consultas médicas começaram a revelar verdades que o rei já não podia descartar como meros inconvenientes temporários. Tudo começou, no final de setembro, com uma fadiga persistente. Charles, que sempre manteve uma agenda rigorosa e se orgulhava da sua resistência, passou a precisar de pausas à tarde que se prolongavam mais do que o previsto. Compromissos que antes o energizavam, deixavam-no agora exausto. O seu médico particular, Sir Hugh Rathbone, que servia à família real há mais de 2 décadas, apercebeu-se do padrão e solicitou discretamente exames completos. Os resultados obtidos no início de outubro não foram catastróficos, mas sim preocupantes. A função cardíaca de Charles apresentava sinais de estresse compatíveis com a sua idade e décadas de rotinas exigentes.
Havia indícios precoces de fadiga vascular, nada que representasse um risco imediato para a vida, mas condições que exigiam um acompanhamento cuidadoso e que provavelmente progrediriam lentamente ao longo do tempo. Mais importante ainda, os testes revelaram que a capacidade de Charles para tomar decisões complexas de forma sustentada começava a apresentar sinais de desgaste sob estresse prolongado. Não se tratava de demência ou declínio cognitivo no sentido tradicional, mas sim de uma súbita redução da resistência física que afetava a sua capacidade de processar informação complexa durante longas jornadas de trabalho. Sir Hugh transmitiu a notícia com a sua franqueza característica durante uma reunião privada em Burke Hall, em meados de outubro. Majestade, poderá continuar a exercer as suas funções com eficácia durante algum tempo, possivelmente anos. Mas precisamos de ser realistas quanto à gestão da sua carga de trabalho e prepararmos-nos para a possibilidade de, em algum momento, as exigências do cargo excederem a sua capacidade de as cumprir sem risco para a sua saúde. Charles permaneceu em silêncio durante muito tempo após aquela conversa, contemplando a paisagem escocesa que tanto amava. Esperar a vida inteira para ser rei. Tornara-se monarca numa idade em que a maioria dos homens já estava reformada há muito tempo e, agora, com apenas 3 anos de reinado, era-lhe dito que o seu tempo poderia ser mais limitado do que esperava. O problema constitucional era imediato e inevitável. A monarquia britânica operava sob leis concebidas numa época em que a ciência médica não conseguia sustentar a vida, nem controlar as doenças crônicas da forma como o consegue hoje. As disposições existentes para a regência, criadas após a crise da abdicação de 1936, partiam do pressuposto de um estado binário. Um monarca era ou plenamente capaz ou completamente incapacitado. Não existia um quadro jurídico para a capacidade parcial. Para um rei que pudesse cumprir alguns deveres, mas não outros, para uma transição gradual em vez de uma crise súbita. Charles compreendeu as implicações instintivamente. Se a sua saúde se deteriorasse ao ponto de ele já não poder cumprir os seus deveres constitucionais, o sistema vigente exigiria uma declaração formal de incapacidade. Um processo que seria complicado, público e potencialmente desestabilizador. O parlamento precisaria de intervir. O mecanismo dos conselheiros de Estado, concebido para as ausências temporárias, era insuficiente para a gestão da saúde a longo prazo. Pior ainda, a falta de um protocolo claro significava que, numa crise de saúde, a transição para William seria reativa em vez de planeada, caótica em vez de ordenada. E Charles, que passara toda a vida a preparar-se para a realeza, não conseguia aceitar a ideia de deixar o filho herdar a coroa naquelas circunstâncias. Abordou o assunto em privado com William durante uma caminhada em Sandringham, no final de outubro. A conversa foi difícil, não porque William se recusasse a discuti-la, mas porque ambos compreendiam o que ela representava. Charles estava a reconhecer a sua própria mortalidade e fragilidade. Pediram a William que se preparasse para um fardo que esperava não ter de carregar durante muitos anos. O primeiro instinto de William foi a negação. Pai, está saudável, está a fazer bem. Isso parece prematuro. Charles abanou a cabeça. Estou a conseguir lidar com a situação agora, mas Sir Hugh deixou claro que a minha capacidade irá provavelmente diminuir gradualmente e, quando isso acontecer, não nos podemos dar ao luxo de ter a estrutura constitucional decidida no meio de uma crise. Precisamos de planear agora, enquanto ainda o podemos fazer com calma. Guilherme não respondeu. Simplesmente caminhou ao lado do pai em silêncio, sentindo ambos o peso do que estava para vir. A princesa Ana, envolvida nas discussões no início de novembro, mostrou-se, como é habitual, pragmática. É exatamente por isso que existe o planeamento sucessório. Não está a abdicar, está a garantir a continuidade. Não há vergonha nenhuma nisso, mas Charles sentia vergonha, embora tentasse não a demonstrar. Esperara tanto tempo para ser rei, e agora preparava mecanismos para se libertar do próprio cargo, para o qual se preparara toda a vida. Parecia um fracasso, mesmo que intelectualmente entendesse que era sabedoria.
A realidade médica que obrigou a este ajuste de contas não era dramática. Charles não estava a morrer. Não sofria de uma doença terminal. Estava simplesmente a envelhecer. E a envelhecer num papel que exigia mais do que um corpo envelhecido podia suportar. Era o mais humano dos problemas que se desenrolavam na vida mais pública e, assim, durante outubro e novembro, Charles autorizou os seus consultores jurídicos a começarem a elaborar uma solução, um mecanismo constitucional que permitisse uma transição controlada, uma forma de William assumir os poderes reais gradualmente, caso a saúde de Charles assim o exigisse, sem o drama da abdicação ou o caos de uma incapacidade súbita. Em meados de novembro, o rascunho do documento estava pronto, e Charles enfrentou a tarefa mais difícil de todas: pedir ao filho que o lesse. Por que é que a lei da sucessão precisava de reforma urgente? A estrutura jurídica que regia a monarquia britânica permanecera essencialmente congelada desde 1936, quando a abdicação de Eduardo VIII obrigou o parlamento a clarificar a lei da sucessão de formas que nunca antes tinham sido necessárias. A legislação resultante, elaborada no meio de uma crise constitucional, visava evitar outra situação como a de Eduardo, garantir que a abdicação exigia a aprovação parlamentar e que a linha de sucessão se mantinha absolutamente clara. Mas o que as reformas de 1936 não previram, o que ninguém nessa altura poderia ter previsto, foi a revolução na ciência médica que se viria a desenrolar ao longo das 9 décadas seguintes. Em 1936, as pessoas morriam rapidamente de doenças que hoje são tratadas durante anos. Os líderes ou desempenhavam as suas funções plenamente, ou não. Não havia meio termo, nenhum declínio prolongado que a medicina moderna pudesse controlar. Em 2025, esta suposição binária estava perigosamente desatualizada, e Charles, juntamente com os seus consultores jurídicos, compreenderam que a monarquia não se podia dar ao luxo de esperar por uma crise para expor as lacunas da lei da sucessão. O problema central era simples. Se Charles se tornasse incapaz de cumprir os seus deveres devido à sua saúde debilitada, a lei vigente previa apenas 2 opções. Podia abdicar. Processo que exigia aprovação parlamentar, anúncio público e a renúncia definitiva à coroa. Ou poderia ser declarado incapaz, um processo igualmente público e dramático, que exigiria avaliações médicas, intervenção do conselho privado e a nomeação formal de um regente. Nenhuma das opções permitia o que os médicos de Carlos previam ser o mais provável: um declínio gradual das suas capacidades que tornasse algumas responsabilidades controláveis e outras excessivamente exigentes. Não havia previsão legal para que um rei se afastasse parcialmente, transferindo certas funções constitucionais para o seu herdeiro, enquanto retinha outras. E não havia, certamente, qualquer previsão para que tal fosse feito discretamente e com dignidade, sem transformar a transição num espetáculo público. Charles tinha observado a sua mãe a lidar com questões semelhantes nos seus últimos anos. A rainha Isabel, determinada a governar até a sua morte, reduziu gradualmente a sua agenda e delegou mais responsabilidades no próprio Carlos. Mas estas delegações eram informais, baseadas no entendimento mútuo e na tradição do palácio, e não num quadro legal. E quando Elizabeth morreu, a transição foi repentina, imediata, e só foi possível graças a anos de planeamento prévio. Charles não queria que a sua própria transição dependesse de uma morte súbita ou de uma crise pública. Pretendia um mecanismo que reconhecesse a realidade, que permitisse uma mudança controlada e que protegesse tanto a instituição como o seu filho de traumas desnecessários. Estas não eram perguntas hostis. Eram questões práticas de reinos que precisavam de compreender como funcionariam os seus mecanismos constitucionais, caso o monarca britânico enfrentasse problemas de saúde. E a incapacidade do palácio em fornecer respostas claras revelava por si só um problema sistêmico. A princesa Ana, que passou décadas a observar as vulnerabilidades estruturais da monarquia, foi quem mais pressionou para uma ação imediata. Não podemos governar com base na esperança.
disse ela a Carlos durante uma reunião em novembro, em Windsor. Não podemos presumir que o senhor permanecerá plenamente capaz até uma morte súbita. A realidade médica já não funciona dessa forma, e o nosso quadro constitucional tem de o reconhecer. A equipa jurídica que trabalhou na solução enfrentou desafios extraordinários. Precisavam de criar um mecanismo juridicamente vinculativo em 15 domínios da Commonwealth, cada um com as suas próprias estruturas constitucionais. Precisavam de uma linguagem clara o suficiente para evitar ambiguidades, mas flexível o suficiente para se adaptar a diferentes cenários. E, com a maior delicadeza possível, precisavam de elaborar algo que não fosse interpretado como uma admissão de fraqueza por Charles ou como uma preparação para abdicar. Em primeiro lugar, não era necessária uma declaração formal de incapacidade. Em vez disso, permitia ao monarca transferir voluntariamente poderes constitucionais específicos para o herdeiro. Caso o parecer médico sugerisse que tal transferência serviria melhor à estabilidade da coroa, a decisão permanecia inteiramente a cargo do monarca, mas baseava-se na realidade médica e não na pressão política. Em segundo lugar, a transferência poderia ser parcial e gradual. William poderia assumir poderes sobre determinadas áreas, como receber visitas de Estado ou conduzir investimentos, enquanto Charles manteria outras, como as audiências semanais com o primeiro-ministro ou a aprovação de certos documentos de Estado. Esta flexibilidade reconhecia que a capacidade não era binária, que se podia ser competente em algumas áreas enquanto se enfrentava dificuldades noutras. Em terceiro lugar, e mais importante, o mecanismo foi concebido para ser reversível. Se a saúde de Charles estabilizasse ou melhorasse, os seus poderes poderiam ser restaurados. Isto não era uma abdicação disfarçada de gestão de cuidados de saúde. Foi uma tentativa genuína de criar flexibilidade constitucional. Os reinos da Commonwealth, consultados secretamente durante todo o processo de redação, responderam com um apoio cauteloso. A maioria reconheceu que as suas próprias leis de sucessão necessitavam de uma modernização semelhante. Os consultores constitucionais do Canadá foram particularmente úteis, aproveitando a sua experiência com transições de primeiros-ministros envolvendo questões de saúde. No início de dezembro, o documento estava pronto. A versão final estava em cima da secretária de Charles, na Clarence House, aguardando o momento em que precisaria de a partilhar com a pessoa mais diretamente afetada por ela. O príncipe William, o seu filho, o seu herdeiro. O homem que carregaria o fardo deste novo arranjo constitucional. O documento que William não queria ler. O envelope chegou ao Palácio de Kensington no dia 12 de dezembro. Entregue por um mensageiro real sob o mais alto nível de segurança. O secretário particular de William trouxe-o até ele durante uma reunião ao fim da tarde, interrompendo-o com uma expressão de desculpas que indicou imediatamente a William que aquela não era uma correspondência de rotina. De Sua Majestade, disse o secretário em voz baixa, só para os seus olhos, para ser lido em privado. William terminou a reunião e sentou-se sozinho no seu escritório, enquanto a escuridão do inverno se adensava lá fora. O envelope era grosso, selado, com o selo pessoal do rei. Lá dentro, encontrou 2 itens. Um documento legal formal, a minuta do protocolo de transição da regência, e uma carta pessoal do seu pai, escrita à mão em papel timbrado da Clarence House. O Guilherme leu a carta primeiro. Meu querido William, começava ela, com a caligrafia inclinada, característica de Charles. O que se segue é difícil de escrever e provavelmente será difícil de ler, mas é necessário e acredito que compreenderá por quê. A carta explicava, em termos mais pessoais do que qualquer relatório médico poderia, o que Carlos vinha vivenciando. A fadiga, as consultas médicas, a crescente consciência de que a sua capacidade de servir como rei poderia ser limitada pelo tempo e pela saúde de formas que não tinha previsto. Carlos escreveu com uma vulnerabilidade que Guilherme raramente vira no pai, reconhecendo medos e frustrações que o rei nunca expressaria publicamente. Não sei quanto tempo tenho para servir eficazmente, escreveu Charles.
Podem ser muitos anos. Pode ser menos do que espero. Mas não posso, em sã consciência, deixar estas questões sem resposta até que a crise nos obrigue a responder-lhes. A carta concluía com um pedido. Leia o documento. Reflita sobre o que ele lhe pede e, quando estiver preparado, podemos discutir em conjunto. Não é algo que eu possa decidir sozinho. William pôs a carta de lado e voltou-se para o documento legal. A linguagem era densa, repleta de terminologia constitucional e disposições legais. Mas o seu significado essencial era claro. Se a saúde de Charles se deteriorasse ao ponto de a recomendação médica sugerir uma transferência parcial de funções, este protocolo permitiria a William assumir essas funções sem o drama de uma abdicação ou de um processo formal de incapacidade. William leu o documento 2 vezes, depois largou-o e ficou a olhar para o vazio. A sua primeira emoção não foi de preparação ou de dever, mas sim de recusa. Ele não queria essa responsabilidade, não agora, não daquela forma. O seu pai esperara toda a vida para ser rei. William esperava ter de esperar um tempo semelhante. A ideia de assumir os poderes reais enquanto o seu pai ainda fosse vivo, ainda usando a coroa, parecia errada de formas que não conseguia expressar completamente. Catherine encontrou-o 1 hora depois, ainda sentado no escritório que escurecia. Ela acendeu um candeeiro e sentou-se ao lado dele, em silêncio, esperando que ele encontrasse as palavras certas. Ele quer que eu partilhe a coroa, disse William por fim, enquanto ainda está vivo, enquanto ainda consegue pensar com clareza. Catherine olhou para os documentos que estavam em cima da secretária dele. Ele está doente? Não gravemente, mas está a piorar gradualmente. E ele quer lidar com a transição enquanto ainda consegue tomar decisões lúcidas a esse respeito. Catherine refletiu sobre isso. Parece sensato. William abanou a cabeça. Parece que estou à espera que ele enfraqueça para que eu possa ocupar o seu lugar. Não é isso, disse Catherine gentilmente. O seu pai está a tentar protegê-lo de uma transição que possa ocorrer no meio de uma crise. Ele está a dar-lhe tempo para se preparar. Isto é uma dádiva, não um fardo. Parece que é um pouco dos dois, admitiu William. Ficaram sentados, em silêncio por um tempo. Lá fora, o trânsito noturno de Londres zumbia ao longe. Por dentro, o peso da sucessão oprimia-os com uma força para a qual se tinham preparado intelectualmente, mas que emocionalmente não estavam prontos para suportar. Catherine voltou a falar, com a voz calma, porém firme. O seu pai passou 70 anos à espera, observando a sua mãe trabalhar até falecer no cargo. Ele sabe o preço que ela pagou por ele, e sabe o preço que você pagaria se ele fizesse o mesmo. Isso não é fraqueza, Guilherme. Isto é ele a amar-te o suficiente para te poupar do pior que ele passou. William olhou para ela, apercebendo-se da força que a tornara uma parceira tão constante no meio de tudo o que o papel na realeza lhes impusera. Achas que devo concordar com isso? Perguntou William. Acho que deve falar com ele, respondeu Catherine. E acho que deve compreender que recusar isso não o protege. Só torna o inevitável mais difícil quando chegar à altura. William sabia que ela tinha razão. Mas saber algo intelectualmente e aceitá-lo emocionalmente eram 2 coisas diferentes. Pediu uma reunião com o pai para o dia 14 de dezembro. Os 2 dias entre as 2 datas deram-lhe tempo para consultar especialistas em direito constitucional em particular, a fim de compreender plenamente o conteúdo do documento e preparar-se para uma conversa que nunca imaginara ter. O encontro teve lugar em Clarence House numa noite fria, com cheiro a neve iminente. Charles tinha reservado 2 horas, libertando completamente a sua agenda. Sentaram-se na mesma sala de estar azul onde a assinatura ocorreria. Embora nenhum dos dois soubesse disso ainda, William começou com cautela. Li o documento e a sua carta, e compreendo por que é que acredita que isso é necessário. Charles esperou, apercebendo-se da hesitação na voz do filho. Mas não quero parecer ansioso por isso, continuou William. Não quero que as pessoas pensem que te estou a deixar de lado. Charles inclinou-se para a frente, com uma expressão gentil, mas séria. Nunca demonstrou interesse pelo meu cargo, William.
desempenhou o seu papel com relutância e sentido de dever na mesma medida. Ninguém que o conheça poderia acreditar que me está a afastar. Então, em que acreditarão? Perguntou William. Que está demasiado fraco para continuar. Que a coroa está a ruir. Charles abanou a cabeça. Acreditarão, porque lhes diremos claramente que estamos a modernizar o funcionamento da sucessão, que estamos a planear de forma responsável para as realidades que a ciência médica tornou relevantes. Não há vergonha nenhuma nisso. William olhou para as próprias mãos. Isto significa que se está a preparar para dar um passo para trás. Isto significa, corrigiu Charles gentilmente, que me estou a preparar para a possibilidade de precisar de me afastar. Se esse momento nunca chegar, então este protocolo ficará sem utilização. Mas se chegar, estaremos prontos. E não será obrigado a presumir tudo de uma vez durante uma crise. A conversa continuou durante mais de 1 hora, abordando detalhes práticos e nuances emocionais. Charles explicou as realidades médicas que enfrentava. William expressou os seus receios sobre assumir o poder prematuramente. E gradualmente, através do tipo de conversa honesta que pais e filhos raramente conseguem ter, chegaram a um entendimento. Quando William deixou Clarence House nessa noite, ainda não tinha concordado em assinar o acordo, mas concordara em considerar a proposta seriamente. E Charles, ao ler a expressão do filho, compreendeu que essa consideração levaria à aceitação. Não porque Guilherme o desejasse, mas porque entendia, tal como Carlos, que a coroa exigia tal aceitação. 2 dias depois, na noite de 15 de dezembro, William regressou a Clarence House com Catherine. Ele tinha tomado a sua decisão. E embora lhe doesse, embora se sentisse como se estivesse a entrar na sombra do pai, antes de este ter saído completamente dela, compreendeu que era isso que o dever exigia. A assinatura aconteceria nessa noite. E, de manhã, a linha de sucessão funcionaria de forma diferente de como tinha funcionado durante quase 90 anos. As testemunhas silenciosas e o que viram. Às 22, a 45 do dia, 15 de dezembro, a sala azul de Clarence House estava preparada para uma cerimônia que ninguém presente jamais esqueceria, embora poucos fora daquela sala compreendessem plenamente o seu significado. Os móveis tinham sido dispostos com uma atenção meticulosa, tanto à formalidade como à intimidade. Uma secretária de mogno, emprestada do arquivo do palácio e historicamente utilizada para a assinatura de tratados, ocupava o centro da sala. 2 cadeiras foram colocadas à sua frente, uma para Charles e outra para William. Atrás delas havia espaço para que as testemunhas se mantivessem a uma distância respeitosa, suficientemente perto para observar, mas suficientemente longe para conferir ao momento a solenidade adequada. A princesa Ana chegou primeiro, pontual como sempre, vestida com um fato escuro que parecia adequado à gravidade da ocasião. Sem sugerir luto, cumprimentou Charles com um breve beijo na face e um olhar inquisitivo que, sem palavras, lhe perguntava se tinha a certeza sobre esta linha de ação. O ligeiro aceno de cabeça de Charles confirmou que sim. O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, chegou momentos depois, a sua presença conferindo peso espiritual ao que era fundamentalmente um procedimento constitucional. Não, tinha sido informado detalhadamente nos dias anteriores e compreendia que, embora o seu papel fosse cerimonial, o seu testemunho ficaria registrado na história. Afinal, a Igreja de Inglaterra estava intimamente ligada às questões da sucessão desde Henrique VIII, e aquele momento, por mais tranquilo que fosse, representava mais uma evolução nesta longa relação. O Lord Chamberlain, Barão Parker, veio a seguir, ostentando os selos oficiais que validariam o documento após a assinatura. Como oficial superior da Casa Real, a sua presença assegurou que os requisitos processuais foram cumpridos com precisão. Movia-se com a eficiência de alguém que tinha gerido inúmeras ocasiões de Estado, mas até
ele parecia afetado pela natureza invulgar desta cerimônia em particular. A última testemunha, Dame Margaret Whitmore, representou o conselho privado. O seu papel era garantir que a assinatura cumpria os requisitos constitucionais e que o conselho era devidamente notificado para ratificar as alterações na sua próxima reunião. Trabalhava na área do direito constitucional há mais de 30 anos, mas nunca tinha assistido a nada semelhante. Um rei a restringir voluntariamente o seu próprio poder em antecipação de uma futura incapacidade. O príncipe William chegou às 22h58, acompanhado por Catherine, que não iria presenciar a assinatura, mas cuja presença William tinha discretamente solicitado. Ela permaneceu numa sala adjacente, perto o suficiente para que William soubesse da sua presença, mas respeitando o fato de que a assinatura em si precisava de envolver apenas aqueles com funções constitucionais formais. Carlos e William estiveram juntos por um instante, pai e filho, rei e herdeiro, partilhando um silêncio que carregava décadas de história complexa. De seguida, Charles fez um gesto em direção às cadeiras e ambos se sentaram. O documento estava em cima da mesa entre eles, iluminado por 2 candeeiros de pé, que lançavam um brilho suave sobre a sessão. O Lord Chamberlain colocara 2 canetas tinteiro ao lado, instrumentos tradicionais para documentos de Estado, ambas com o monograma real. O arcebispo deu um passo em frente, com a voz baixa, mas clara. Comecemos por um momento de oração. O que se seguiu foi breve. Uma bênção que pedia sabedoria, força e orientação divina para ambos os homens ao realizarem este ato solene. As palavras eram tradicionais, retiradas de séculos de prática da Igreja, mas pareciam renovadas e relevantes neste contexto moderno em que a fé e o dever constitucional se cruzavam de formas inesperadas. No final da oração, o Lord Chamberlain apresentou formalmente o documento, lendo o seu título em voz alta. O Protocolo de Regência Transitória, estabelecendo procedimentos revisados para a transferência de poderes reais em circunstâncias de incapacidade parcial ou progressiva do soberano. A linguagem era burocrática, deliberadamente formal, mas todos na sala compreendiam o seu significado. Era Charles a reconhecer a sua própria mortalidade e fragilidade. William aceitou um fardo que esperava receber muito mais tarde. Charles pegou primeiro na caneta, leu o documento pela última vez. Os óculos de leitura refletindo a luz do candeeiro, a expressão serena, mas carregada de uma emoção inconfundível. Quando finalmente começou a assinar, a sala sustinha a respiração coletivamente. O R de Carlos. A assinatura era firme, cada letra cuidadosamente formada. O floreado final, no R, tão decisivo como em milhares de documentos anteriores, mas esta era diferente. Este episódio alterou a relação fundamental entre um rei e o seu herdeiro. Charles largou a pena e olhou para William. A expressão que se cruzou entre ambos foi complexa, transportando consigo, ao mesmo tempo, um pedido de desculpas, esperança, tristeza e pragmatismo. Naquele momento, William compreendeu que o pai não estava a desistir. Estava a dar-lhe as ferramentas para assumir o controle com dignidade, caso fosse necessário. Era, à sua maneira, um ato de amor. William pegou na sua própria caneta. Em sua mão, como as testemunhas recordaram mais tarde, estava firme. Leu as passagens que se referiam especificamente às suas responsabilidades, aos poderes que assumiria caso o protocolo fosse ativado, aos deveres que desempenharia em nome do seu pai. Em seguida, assinou William. Não usou uma assinatura real como faria quando se tornasse rei. Não se tratava de assumir o trono. Tratava-se de partilhar o fardo. Quando ambas as assinaturas foram concluídas, o Lord Chamberlain aplicou o selo oficial, pressionando-o firmemente contra a cera vermelha que tinha sido preparada. O som do selo, a quebrar o silêncio,
pareceu mais alto do que deveria, definitivo e irrevogável. Dame Margaret deu um passo em frente para assinar como testemunha, seguida pelo arcebispo e pela princesa Ana. Cada assinatura acrescentava peso, transformando o documento de teoria em realidade constitucional. Anne, ao assinar, permitiu-se uma rara demonstração de emoção. Ela colocou brevemente a mão no ombro de Charles, um gesto tão invulgar que várias testemunhas o mencionaram nos seus relatos posteriores. Charles levantou a mão e cobriu a dela com a sua. Um momento de solidariedade fraterna que demonstrava décadas de dever partilhado e respeito mútuo. O arcebispo ofereceu uma bênção final, com a mão erguida sobre Carlos e Guilherme. Que Deus vos conceda força para os dias que se avizinham, sabedoria no exercício dos vossos deveres e paz na certeza de que servem um propósito maior do que vós mesmos. Quando a cerimônia terminou, às 23h27, não houve aplausos nem felicitações formais. Lord Chamberlain recolheu os documentos, agora selados e autenticados, e colocou-os na pasta de couro, que os levaria ao Gabinete de Assuntos Constitucionais para registro oficial. As testemunhas partiram em silêncio, cada uma consciente de que o que tinham visto seria discutido durante anos, analisado pelos historiadores e recordado como um ponto de viragem na forma como a monarquia moderna lidava com a sucessão. Mas naquele momento, ao deixarem Clarence House e regressarem às tranquilas ruas de Londres, apenas carregavam a sensação de terem presenciado algo profundamente triste e, ao mesmo tempo, notavelmente sábio. Charles e William permaneceram na sala de estar azul, depois de todos os outros já terem saído. Catherine voltou a juntar-se a eles, aproximando-se de William sem dizer uma palavra. A rainha Camila, que tinha esperado na sua sala de estar privada durante a assinatura, entrou silenciosamente e ficou ao lado de Carlos. Durante alguns minutos, os quatro simplesmente coexistiram, assimilando o que tinha acontecido. Ninguém sentiu necessidade de falar. O documento estava assinado. O futuro estava agora estruturado de forma diferente de como estivera uma hora antes, e todos eles, cada um à sua maneira, processavam o significado daquilo. Finalmente, Charles quebrou o silêncio. "Obrigado", disse simplesmente, olhando para William. William assentiu com a cabeça. Era a coisa certa a fazer. Mas não foi fácil, acrescentou Catherine em voz baixa. Charles esboçou um leve sorriso. As coisas certas raramente acontecem como planeado. Separaram-se pouco depois da meia-noite, regressando Carlos e Camila aos seus aposentos privados, partindo William e Catherine para o palácio de Kensington. As luzes da Clarence House apagaram-se, e Londres mergulhou nas poucas horas que restavam antes de o amanhecer trazer a notícia a um mundo que ainda não sabia que a monarquia tinha mudado fundamentalmente. O que mudou e o que isso significa para a coroa. O gabinete de imprensa do Palácio de Buckingham divulgou o comunicado precisamente às 7 da manhã do dia 16 de dezembro, hora que permitiu a sua transmissão nos telejornais da manhã britânicos, tendo em conta os diferentes fusos horários da Commonwealth. A linguagem foi cuidadosa, ponderada, elaborada para informar sem alarmar. Em poucos minutos, a declaração estava a ser analisada por especialistas em direito constitucional de toda a Grã-Bretanha. A reação inicial não foi de alarme, mas de curiosidade. Os protocolos da regência não tinham sido atualizados significativamente desde meados do século XX. O facto de Charles ter optado por modernizá-los pareceu, à primeira vista, uma medida responsável e não preocupante. Mas, à medida que os jornalistas e os juristas começaram a analisar os detalhes divulgados nos documentos informativos que acompanhavam a decisão, o quadro completo foi se revelando. Não se tratava de uma simples questão administrativa. Esta foi uma reestruturação fundamental do funcionamento da sucessão, criando flexibilidade onde antes existia rigidez. A principal alteração, explicada num anexo detalhado, elaborado para o Parlamento e para as legislaturas da Commonwealth, centrava-se no conceito de regência transitória. Ao contrário da regência tradicional, que exigia declarações formais de incapacidade total,
Este novo protocolo permitia a transferência parcial e voluntária de poderes com base em parecer médico, em vez de determinação política. Na prática, isto significava que, se os médicos de Charles aconselhassem que certas funções reais estavam a tornar-se demasiado exigentes para a sua saúde, William poderia assumir essas funções específicas sem que Charles abdicasse ou fosse declarado totalmente incapaz. O rei manteria o seu título, a sua posição e as funções constitucionais que ainda fosse capaz de desempenhar. Mas o peso do papel seria distribuído com base na realidade médica e não numa ficção jurídica. A reação do público, medida através das redes sociais e de inquéritos rápidos realizados ao longo da manhã, foi extremamente positiva. 79% dos britânicos inquiridos manifestaram aprovação pelas mudanças, com muitos a referirem que parecia sensato que Carlos se planeasse proativamente em vez de esperar por uma crise. Apenas 11% manifestaram preocupação, sobretudo em relação à possibilidade de as alterações sugerirem que a saúde de Charles era pior do que se sabia publicamente. O palácio agiu rapidamente para sanar esta preocupação. Um comunicado complementar, divulgado às 10h00, esclareceu que Sua Majestade continua de boa saúde e plenamente capaz de cumprir os seus deveres. Este protocolo foi implementado como medida de planeamento responsável e não em resposta a uma necessidade médica imediata. Em toda a Commonwealth, as reações variaram ligeiramente, mas mantiveram-se, em geral, favoráveis. O primeiro-ministro do Canadá emitiu uma declaração elogiando a visão do rei e confirmando que as disposições constitucionais canadianas seriam atualizadas para refletir o novo protocolo. A resposta da Austrália foi mais comedida, com as vozes republicanas a não aproveitarem o momento para defender o corte total dos laços com a monarquia. Mas mesmo aí, as sondagens mostraram o apoio maioritário à decisão do rei. A primeira-ministra da Nova Zelândia, que tinha solicitado esclarecimentos sobre exatamente estas questões meses antes, manifestou alívio pela existência do protocolo. Isto proporciona a certeza que os nossos arranjos constitucionais exigem, disse ela num breve discurso ao parlamento. A cobertura dos média-americanos foi, como de costume, confusa. Vários órgãos de comunicação importantes tiveram dificuldades em explicar o significado de regência num contexto monárquico, com alguns a noticiarem inicialmente, incorretamente, que Carlos tinha abdicado. Ao meio-dia, foram publicadas correções e surgiram análises mais matizadas, mas a cobertura revelou o quão pouco os americanos compreendiam sobre os mecanismos constitucionais da monarquia. O que a maioria das reportagens deixou passar, tanto na Grã-Bretanha como a nível internacional, foi o significado mais profundo do que Charles tinha feito. Não tinha simplesmente atualizado os procedimentos legais. Tinha confrontado a tensão fundamental no cerne da monarquia moderna, o conflito entre a importância simbólica de um soberano vitalício e a realidade prática de que os corpos e as mentes humanas declinam de formas que a medicina pode agora prolongar, mas não prevenir. Durante séculos, os monarcas morreram em funções porque não tinham escolha. A medicina moderna criou essa possibilidade, mas o direito constitucional não acompanhou esse ritmo. O protocolo de Carlos foi uma tentativa de colmatar esta lacuna, de criar um mecanismo para uma transição controlada, que respeitasse tanto a necessidade de continuidade da instituição, como a necessidade de dignidade do indivíduo. William, informado sobre a cobertura da manhã no Palácio de Kensington, sentiu uma mistura complexa de alívio e apreensão. O público recebeu a notícia com tranquilidade, o que era bom, mas também compreendia que a existência do protocolo iria agora influenciar todas as especulações futuras sobre a saúde de Charles. Qualquer doença ligeira, qualquer redução da agenda, suscitaria questões sobre a possível ativação da regência de transição. Catherine, lendo os resumos da imprensa ao lado dele, expressou a sua preocupação em voz alta. Cada vez que ele cancelar um compromisso agora, as pessoas vão perguntar-se se é o início. William assentiu com um semblante sombrio. Esse é o preço da transparência. Reconhecemos que a sua capacidade pode diminuir. Ora,
Qualquer sinal dessa diminuição será amplificado. Mas a alternativa, argumentou Catarina, era esperar até que a crise forçasse a transição. Desta forma, pelo menos haveria um plano. Mais tarde, nessa manhã, Guilherme participou num pequeno almoço de trabalho com Carlos, Ana e assessores constitucionais de alto nível. O ambiente era profissional, focado nos detalhes da implementação e na coordenação da comunidade. Mas, por detrás das discussões processuais, uma nova dinâmica estava presente. Carlos e Guilherme já não eram simplesmente rei e herdeiro, eram agora parceiros constitucionais, ligados por um documento que reconhecia que a transferência de poder entre eles já não era uma possibilidade teórica distante, mas uma realidade prática que se podia concretizar a qualquer momento. A princesa Ana, observando a subtil mudança na forma como o irmão e o sobrinho interagiam, permitiu-se um momento de satisfação. Durante anos, ela lutara exatamente por este tipo de planeamento estratégico. E vê-lo concretizado validou a sua crença de que a monarquia sobrevivia não pela rígida adesão à tradição, mas pela adaptação ponderada. Ao cair da noite, enquanto os noticiários se voltavam para outras histórias, o palácio tinha gerido com sucesso a transição da compreensão pública. O protocolo de regência transitória fazia agora parte da estrutura constitucional britânica, aceite pelo parlamento, coordenado em toda a Commonwealth e amplamente apoiado pelo público. Mas, dentro do Palácio de Kensington, enquanto William estava sentado no seu escritório a rever documentos para os compromissos do dia seguinte, o peso da mudança atingiu-o com mais força. A coroa que um dia usaria aproximara-se, não pela morte do pai, mas pela sabedoria deste em se preparar para a incapacidade. Não era a herança que imaginara, mas talvez, pensava ele, fosse a herança que a monarquia moderna exigia. Não uma abdicação dramática ou uma sucessão repentina, mas uma transição ponderada, cuidadosamente planeada e executada com dignidade. 1 hora depois, Catherine encontrou-o ali, a olhar fixamente para a escuridão de dezembro. "Estás a pensar demais", disse ela gentilmente. Guilherme sorriu levemente. Risco da profissão. Aproximou-se dele, os ombros tocando-se no silêncio confortável de uma parceria que resistira a tudo o que a vida na realeza exigia. "O pai deu-lhe tempo", disse ela. "Tempo para se preparar, tempo para amadurecer e se preparar para o que está para vir. Isto é mais do que a maioria dos herdeiros recebe." William sabia que ela tinha razão. Charles, que esperara 70 anos, dera ao filho algo que ele próprio nunca recebera. Uma trajetória gradual em direção ao poder, em vez de um choque repentino. Planeamento em vez de crise. Parceria em vez de substituição abrupta. William percebeu que talvez aquele fosse o maior presente que o pai lhe poderia ter dado. Não a coroa em si, que viria de qualquer forma, mas a estrutura para a assumir, sem se destruir ou destruir a instituição no processo. Do lado de fora, Londres seguia o seu ritmo noturno, alheios ao fato de, num escritório tranquilo, no Palácio de Kensington, o futuro rei refletir sobre uma mudança que definiria o funcionamento da sucessão pelas gerações vindouras. O documento assinado às 23h23 do dia 15 de dezembro alterou mais do que procedimentos legais. Alterou a relação entre pai e filho, entre rei e herdeiro, entre presente e futuro. E embora o público nunca tenha compreendido totalmente o peso emocional desta alteração, aqueles que a testemunharam, aqueles que a assinaram e aqueles que viveriam com as suas implicações, compreenderam. A coroa não enfraqueceu, adaptou-se, e nesta adaptação residia a sua sobrevivência contínua.